Vamos conversar com o presidente do PT de Minas, deputado estadual Cristiano Silveira, e, claro, repercutir com ele a saída do prefeito Alexandre Calil do cargo a uma provável candidatura ao governo de Minas. E saber se o Partido dos Trabalhadores vai mesmo apoiar Alexandre Calil. Boa tarde, deputado. Um prazer falar com o senhor e muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesta sexta-feira. Boa tarde, Sandra. Boa tarde também para o Edivaldo e também para o Guilherme Brahim. Prazer estar podendo falar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, o ex-presidente Lula disse em entrevista à Rádio Super, nesta quinta-feira, uma entrevista exclusiva que repercutiu aí muito em todo o país, de que Lula precisa de Calil e Calil precisa de Lula. O Partido dos Trabalhadores vai abrir mão de ter esse candidato na disputa ao governo de Minas e pretende realmente apoiar Alexandre Calil? Então, Sandra, a nossa primeira opção é construir uma ampla aliança em Minas Gerais, fortalecer ainda mais o palanque do presidente Lula no estado, ele que já lidera as pesquisas aqui em Minas Gerais. A gente quer dar para ele uma grande votação, fortalecer esse palanque, potencializar e fazer essa aliança ampla. É a posição majoritária hoje no partido, é a posição também do próprio presidente Lula. Ele e o prefeito Calil já se encontraram, têm tido conversas, nós também já tivemos conversas com Calil, e a gente está numa expectativa de conseguir concluir essa construção, porque ela é importante para o presidente Lula, evidentemente. Vamos ampliar esse palanque com outros atores, com mais atores da política mineira e atores importantes, e também para o prefeito Calil, né? As pesquisas têm demonstrado que quando a imagem do Calil é associada à imagem do presidente Lula, ele melhora bem o seu desempenho nas pesquisas no enfrentamento ao atual governo. O que nós queremos é que Minas Gerais seja um estado fundamental para a eleição do presidente Lula, lhe dê uma expressiva votação e também que a gente possa, junto aí, caso dê certo a construção dessa aliança, derrotar o governo Romeu Zema, que é um governo que, em nossa opinião, hoje tem feito muito mal para o estado de Minas Gerais, até por causa do alinhamento que o próprio Zema tem feito ao governo federal de Jair Bolsonaro. Deputado, considerando as perspectivas eleitorais para não apenas a candidatura do ex-presidente, mas também para a formação de chapa e para o aumento, eventualmente, da bancada mineira na Câmara Federal. Considerando esse cenário e a necessidade de que isso aconteça para que um eventual governo Lula também tenha, digamos assim, uma tranquilidade para ter um Congresso mais alinhado à sua ideia de governo, PSB ou PSD são mais importantes para esse projeto num alinhamento aqui no estado? Olha, o PSB a nível nacional está bem alinhado, é um partido importante, teremos candidaturas a governo com o nosso apoio, né? Eles estarão em apoio ao presidente Lula a nível nacional, então é muito importante. No âmbito do estado, o PSD também é estratégico, que se a gente conseguir concluir essa aliança, nós teremos, além do PSB, o PT, o PCdoB, o PV e o PSD do prefeito Calil, todos numa frente bastante ampla. O Calil em apoio ao presidente Lula, abertamente apoiando o presidente Lula, e nós em apoio ao Calil. Então, eu acho que é uma soma de ganha-ganha. Não há uma questão de escolha, né? O PSB ou o PSD em Minas Gerais. Eu acho que são duas construções distintas. O PSB já vinha conversando conosco, o PSB em Minas, se o PSB nacional fizesse a opção pela federação, já tinha um ambiente muito tranquilo dessa construção conosco, muito consensuada, e acredito que o PSB vai estar também neste caminhar de enfrentamento a Bolsonaro e de enfrentamento a Zema em Minas Gerais. Então, não é uma questão de distinção de qual seria melhor, todos são tão importantes, com a mesma proporcionalidade de relevância, né? No caso do Calil, é o player que se tem até o momento com capacidade de disputa, de enfrentamento ao governo Zema. E o Calil mesmo tem feito aí elogios e comentários com relação ao presidente Lula, em algumas oportunidades já fez sinalizações mais ao nosso campo do que ao campo da direita. Então, acho que há um ambiente para a gente fazer discussão de construção de uma aliança, de construção de um programa para Minas Gerais, porque a gente não está aí numa construção somente do pragmatismo, né, de qual que é a melhor tática para ganhar a eleição, mas o que a gente vai fazer com isso depois, no dia seguinte. Então,
Então, para o PT, a gente discutir um pouco de conteúdo é importante, e temos ainda que alinhar a última questão, que eu acho que é a que falta para a gente poder fazer aí a amarração desse arranjo, que é a participação do PT na chapa, né? O candidato a governador do PSD, Alexandre Calil, o candidato a vice-governador, tudo indica que nós teremos o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e nós queremos saber da participação do PT. E vocês têm acompanhado as entrevistas e as movimentações da política aqui no Estado. O PT tem como pedida nessa participação o nome do deputado federal Reginaldo Lopes. Sim. O tom do discurso do Alexandre Calil, a gente viu algumas passagens, a gente estava ouvindo mais cedo, é um tom com uma tendência realmente mais à esquerda, não resta dúvida. Mais uma vez o Calil, né, quando quiseram associar Lula ao Calil, ele disse que não tinha estrela no peito. Não sei se você se lembra, quando justamente fizeram essa ligação. Nesse momento, é válido essa aliança? O Calil tem essa tendência mais à esquerda, sim, e vocês acreditam que haverá essa articulação para que vocês cheguem a um consenso? Não, Sandra, olha, nós não vamos fazer uma aliança com uma pessoa, um partido que pensa 100% como nós pensamos. Se fosse assim, o Calil seria do PT. Ele está correto. Nós não vamos colocar a estrela do PT no Calil, porque ele não é petista, né? Ele é do PSD. O Calil, ele tem programas, ele tem posicionamentos que nós temos identidade. A forma, por exemplo, como ele conduziu a questão da pandemia, na sua grande maioria nós temos concordância das medidas que foram adotadas, muito diferente do governo Jair Bolsonaro, e ele mesmo sempre delimitou a sua diferença com relação ao Bolsonaro. E em outras questões, na questão social, por exemplo, eu vejo que a agenda da política social da Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive a funcionários de carreira que ocupam cargos nessa secretaria e ajudam a construir a política, ela tem mais identidade conosco do que identidade da direita. Então, a gente não faz uma construção de aliança de soma zero, a gente faz uma construção de aliança que tem a soma de resultados, porque temos diferenças, né, e atuamos em campos distintos. Então, a condição para a gente ter uma aliança é saber se nós temos mais concordância do que divergência numa agenda para Minas Gerais, esse é o ponto. Então, eu não vejo nenhum problema do Calil ter se posicionado dessa forma, falar, ninguém vai pôr estrela na minha testa, no meu peito, está correto. Eu falo isso muito mesmo entre companheiros do próprio partido, né? Se vocês esperarem que o Calil pense 100% como nós pensamos, ele não é do PSD, ele é do PT. Ou vice-versa, nós não deveríamos estar no PT. Então, alianças são isso. Aliança a gente faz a construção com grupos diferentes, com atores diferentes, mas havendo uma agenda mínima em comum que justifique a construção dessa política. Uhum. O PT, historicamente, deputado, tem diversas correntes, campo majoritário e outras, que circulam dentro do partido com posições, por vezes, que são bastante divergentes. Em relação ao nome de Alexandre Calil, e o senhor citou no começo da conversa, bom, nesse momento é o nome que está colocado. Primeiro, o PT cogita a possibilidade de termos outros nomes relevantes na corrida para o governo de Minas, e segundo, o senhor percebe algum tipo de rejeição por alguma das correntes internas do partido à presença de Alexandre Calil dentro da chapa? Tá bom. Quando você apresenta nomes do próprio partido para debate interno, tem companheiros que não concordam. Nós estamos com 2 pré-candidatos colocados até o momento, que é o Jesus Lima, ex-prefeito de Betim, e Daniel Sucupira. Tem gente no PT que não concorda com a candidatura do Jesus, tem gente no PT que não concorda com a candidatura do Daniel. Isso é natural, né? É muito difícil você construir 100% de consenso. Acredito também que deve ter gente no partido do prefeito Calil, ao próximo a ele, que não deve ser tão favorável. Agora, a gente tem que saber sobre o pensamento majoritário, e eu posso afirmar que o pensamento majoritário no Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais é favorável à aliança, até mesmo porque o PT de Minas Gerais ele está muito alinhado com o posicionamento do presidente Lula, com o posicionamento do PT nacional, porque nós queremos, como eu disse, nós temos como prioridade absoluta a eleição do presidente Lula. Essa é a nossa prioridade zero. O resto depois tem que ser construído em cima dessa tática. Então, estamos chegando à conclusão que a aliança é importante para a eleição do Lula, majoritariamente o conjunto do Partido dos Trabalhadores é favorável à aliança, né? Então, não vejo que haja dificuldade para isso ser tratado. Eu acho que a gente está até num ambiente... Vejo que nos nossos encontros, nossos eventos,
Muitos companheiros têm dito isso, olha, até quem defende candidatura própria, tem gente lá no partido que defende candidatura própria, mas se uma aliança ampla for necessária e ela realmente se demonstrar importante para a eleição do presidente Lula, nós vamos estar todos unidos. Então, eu digo para vocês que se esse for o caminho, nós teremos aí um alinhamento quase de unanimidade no partido com a construção dessa tática. Uhum. Nós estamos conversando com o presidente do PT de Minas Gerais, deputado estadual Cristiano Silveira. Deputado, caso o Calil seja governador, vamos falar desse cenário, o senhor acha que haverá essa boa articulação do Calil com a Assembleia Legislativa, com os deputados? Olha, eu espero que sim, né? É difícil a gente falar do futuro, como que vai ser essa relação, né? O Calil vai ter um ponto favorável ao seu favor, que é a presença do deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia, que vai estar ocupando aí essa função de vice, né? De vice-governador. Então, eu acho que o Calil estará muito bem assessorado nesse sentido, né? Ele vai ter aí no seu entorno pessoas com experiência do Legislativo Mineiro, que conhecem bem o funcionamento do Legislativo Mineiro, que tem bom trânsito entre parlamentares do Legislativo Mineiro. Então, eu acho que isso vai ser um ponto favorável para colaborar na construção, né, desse diálogo do governo Calil com a Assembleia que vai ser eleita, claro, para o ano que vem, para a próxima legislatura. Então, eu vejo que há ambiente e há atores que podem colaborar muito com o prefeito Calil, né, nesse sentido. Uhum. Deputado, se houver a necessidade de que o PT não esteja contemplado, por exemplo, com uma candidatura do Senado na chapa, em prol da presença do PSD ou de outra legenda, o PT está disposto a abrir mão, inclusive dessa participação, em prol do projeto nacional de eventual eleição do presidente Lula? Olha, Edvaldo, essa não é uma possibilidade que nós estamos trabalhando com ela, não. Não é uma possibilidade que nós entendemos que seja adequada para a importância do partido nessa construção. Como eu disse, nós temos o presidente Lula, lidera as pesquisas em Minas. O alinhamento do presidente Lula com o Calil tem demonstrado nas pesquisas que melhora o desempenho dele nessas pesquisas. O prefeito Calil estaria levando a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia, a maior bancada de deputados federais, estaria levando prefeitos de cidades importantes como Contagem, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Alfenas, um número expressivo de vereadoras e vereadores, diretório organizado em mais de 600 cidades. Então, eu acho que o PT precisa ser acolhido nessa construção, ter a participação na chapa nessa construção, proporcional à sua importância, o peso que ele traz para essa campanha. Como eu havia dito, né, o candidato a governador já está definido, né, o prefeito Calil, o candidato a vice, entendo eu, e nós do PT temos tranquilidade, concordância, está definido, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho, e acho que precisa haver um espaço para o PT. Nós temos a pré-candidatura do deputado Reginaldo Lopes, que é líder do PT no Congresso Nacional, foi o deputado federal mais votado do partido nas últimas eleições, mais votado em Minas Gerais na penúltima eleição, e hoje ele aparece muito bem nas pesquisas, né? Ele tem um bom desempenho nas pesquisas. Então, o PT quer participar dessa chapa, dessa construção, apresentando o nome do candidato ao Senado. Eu compreendo que o fato do PSD já ter o Alexandre Silveira, que assumiu enquanto senador, não é uma questão fácil de ser resolvida, mas a gente quer continuar dialogando até o limite que os prazos nos permitem, né, dentro desse contexto do calendário eleitoral que está aí colocado para nós, para a gente tentar chegar a um acordo. Mas nós do PT queremos insistir na importância do PT estar participando da chapa e especialmente com o companheiro Reginaldo Lopes. Tá certo. Nosso muito obrigado. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Até uma próxima entrevista. Deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT de Minas Gerais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Obrigado a você, a Edvaldo, a Guilherme. Um grande abraço, estou à disposição.